Olá pessoal, tudo bem? Wagner Nolasco aqui com mais um podcast. Nós vamos falar sobre transição de governo do presidente Biden para o presidente eleito Donald Trump. O que isso vai afetar na economia do Brasil, dos Estados Unidos? Muita coisa para nós falarmos aqui e eu não poderia fazer isso sozinho sem a presença do meu grande amigo economista Ailton Leite. Como vocês sabem, Ailton Leite é executivo de empresas no Brasil, ele é contabilista, cadastrado na CVM, atua no mercado de private equity e é integrante do núcleo de economia da ANEFAC no Brasil, ou seja, dispensa qualquer tipo de introdução. Seja bem-vindo, meu amigo Ailton Leite. Obrigado, Wagner. Prazer em estar falando aqui com você. Gostaria que tivéssemos numa situação melhor, mas vamos conversar aí sobre os juros e essa mudança no governo aí nos Estados Unidos. Ailton, bem legal a gente estar aqui, né? Eu acho que nós já tivemos alguns momentos históricos aqui do mercado, tanto americano quanto brasileiro. Então, essa semana passada nós tivemos reunião do Fed, reunião do Copom, muita coisa acontecendo. E o Ailton, devido a grande conhecimento dele na área econômica Brasil e Estados Unidos, ele preparou alguns slides que vão ser compartilhados agora em tela também, para que a gente possa se aprofundar. Pessoal, muito importante falar o seguinte, hoje, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós vamos falar sobre o que pode afetar o mercado americano e o mercado brasileiro, juntamente com o Donald Trump, o presidente eleito Donald Trump, quando ele tomar o poder e quais são as políticas de governo dele que podem afetar realmente a economia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, obrigado, Leite. Podemos avançar com os slides para que a gente possa elaborar em cima dos mesmos. Vamos lá. Então vamos em frente. Bom, então o ponto que a gente vai falar bastante, juros, porque qualquer coisa que alguém faça, mudança, ele sempre interfere na taxa de juros, que é um fator diferencial nas tomadas de decisões. E eu vou falar bastante de como isso está refletindo aqui no Brasil. No próximo slide, Wagner, essa é, como comentamos em outras vezes, toda semana o Banco Central no Brasil divulga uma pesquisa que chama-se Boletim Focus. E ele divulga, termina na sexta-feira e é publicado sempre na segunda-feira. Então esse Boletim Focus é de hoje e aí você vê que a inflação nossa está crescendo e a projeção é de crescimento nos próximos anos. O nosso PIB por enquanto está estacionado, com um leve crescimento no ano que vem. E a nossa taxa de juros, que já está numa taxa bem alta, ela teve um pequeno acréscimo já para 2026. No próximo slide, nós vamos ver como é que foi as reuniões no Brasil, do Banco Central e nos Estados Unidos. Muita gente pergunta, Wagner, que coincidência, 8 reuniões, algumas, né, no início são no mesmo dia e foi combinado. Eu não consegui saber quem copiou de quem. Mas é verdade, Ailton. Tem muitos bancos centrais no mundo, do Reino Unido, do Canadá, que também fazem 8 reuniões por ano. E esse intervalo de 8 semanas é para que eles consigam assimilar o efeito que está dando nos Estados Unidos. Então, nós estamos vendo que só, no Brasil, na nossa taxa de juros. Então, só falta uma reunião agora. No Brasil, 10 de dezembro e aí 17. E na nossa projeção vai chegar no 11,75. Tá? E, continuando isso, no próximo slide, eu faço o que vai ser já as reuniões no ano de 2025. Você pode ver que até julho as datas são iguais. Exatamente. Eu fiz a projeção aqui do Brasil, mas não me atrevi a fazer a projeção de Estados Unidos. Então, é isso. Vamos lá. A bola de cristal é do Wagner. Então, Wagner, na verdade, não tem muita bola de cristal, né, amigo? Na verdade, o americano ele é muito pragmático quando se fala de taxa de juro. Uma coisa é o projetado, o objetivo realmente é chegar com uma taxa de juros de 2% ao ano. Esse sempre foi a meta do Fed americano, né? Desde quando o Jerome Powell tomou posse, e realmente sempre foi ter aí essa taxa anual de juro na faixa de 2%. Isso vai ser possível? Não se sabe ainda, né? Temos custos públicos que têm que ser cortados, realocações de budgets militares realmente, de programas sociais.
taxas de dures de importação, que nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, mas o nosso foco aí é 2. Chega, Ailton, difícil, hein, amigo? 2% de taxa de juro anual é o sonho de qualquer país, né? A gente vai falar mais para frente, ninguém mais está acreditando. Mas vamos seguir aqui. No próximo slide, vamos só mostrar como é que foi a evolução dos juros aqui desde 2022. Estava em queda, né, desde 20 de agosto, de junho de 23, e agora começou o crescimento, e a gente viu ali pelas projeções que eles vão continuar, a taxa de juros vai continuar crescendo. E no próximo slide, a gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos, Wagner, e a inflação. Se você quiser fazer algum comentário, né? Você que é perito aí. Olha, na verdade, o que tem acontecido? Eu vejo que o Brasil hoje está elevando as taxas de juro, né? E a inflação, claro que ela acompanha, por mais contida que ela esteja hoje, isso faz com que o brasileiro não tire o dinheiro dos bancos, né? Eles mantêm o dinheiro no Brasil buscando maiores retornos. E o intuito do Brasil não é só realmente manter o dinheiro dentro de casa, como atrair investimentos internacionais, porque, na verdade, quando o juro cai, né, e a inflação diminui nos outros países de primeiro mundo, as pessoas vão buscar maiores rentabilidades nos investimentos. Então, o Brasil se torna, que é um país emergente, muito mais interessante. Só que aí vem uma cláusula que as pessoas não levam em consideração, que, na verdade, é o risco. Né? Qual é o risco de perder totalmente esse capital? Qual é o risco da desvalorização da moeda? Qual é o risco cambial que se vai realmente ter mediante esse investimento? Então, como você pode ver aí, nós estamos num caminho inverso, nós tivemos 2 quedas, né, cortes realmente nos juros esse ano aqui, nós tivemos um corte de 50 pontos percentuais, aproximadamente aí há 1 mês, 2 meses atrás, que foi a penúltima reunião do FED, e na última reunião do FED nós tivemos um corte de 25 pontos percentuais. O que isso quer dizer? Que se tem uma boa projeção da inflação ser mais contida nesse próximo ano que está entrando. Até mesmo porque eu acho que o presidente Donald Trump ele traz muita a questão, né, não vamos falar de política aqui, muito importante, isso aqui não é um podcast político, pessoal, não é direita, não é esquerda, não é republicano e não é democrata, tá? O que a gente está falando aqui são sobre fatos realmente da economia, que a gente vai incorporar um pouquinho. Então vamos lá. O presidente Donald Trump é um presidente pró-business, tá? Como realmente os republicanos são pró-business. E é uma coisa muito interessante, que vai fazer com que esses juros abaixem, a inflação também seja contida, é a diminuição de gastos públicos, pelo menos pelo programa de campanha que ele está anunciando, a diminuição de impostos de renda, principalmente corporativos, né? Então vai entrar muito dólar nos Estados Unidos, nós estamos falando aí que empresas americanas têm hoje 3 trilhões de dólares em excedentes de lucros não realizados ainda mundialmente. Então, com essa entrada de dólar aqui, nós vamos ter um surplus de moeda que faz com que a gente tenha um equilíbrio realmente da moeda e a moeda desvalorize um pouquinho, nós vamos ter muita moeda, mas ao mesmo tempo a gente não vai ter tributos elevados, fazendo realmente as empresas reinvestirem em território americano. E por que, Leite, que isso é tão importante? Porque quando se coloca tributação e taxações em produtos internacionais, né, de produção internacionais, se barateia realmente o consumo de produtos produzidos localmente. Próximo slide, Zequinha, vamos lá. No próximo slide, só para mostrar um período mais longo, como é que foram os juros aí nos Estados Unidos. E aí, Wagner, no próximo slide, eu só coloquei porque muita gente faz essa pergunta. Se puder ir para o próximo slide, por que as diferenças... A principal diferença da política econômica e monetária do Banco Central aqui e dos Estados Unidos, e vocês levam vantagem, é que além do controle da inflação, o Banco Central nos Estados Unidos ele foca muito no pleno emprego. Então, ele não tira esse fator da frente nas decisões. Exatamente. E é uma coisa que aqui a gente comenta, os economistas comentam, por que o Banco Central brasileiro não faz a mesma coisa? Mas isso é uma outra história. Então, Wagner, agora, indo para o próximo slide, a pergunta que fica... Os juros no Brasil está subindo e vai continuar. E aí, juros está caindo. Aparentemente, vai continuar, amigo. Aparentemente, quando os juros caem,
e começa a vir, por falta de interesse, começa a vir muito dinheiro, muitos dólares para o Brasil, para serem aplicados aqui, a oferta de dólar de uma forma maior, ele faz a taxa de câmbio cair. E todos os produtos que a gente importa, que vai para consumo, vem por um preço menor. Então, aparentemente, ele traz um alívio inflacionário, mas coloca em crescimento o crescimento econômico brasileiro. Por quê? Você vê que agora, bem assim, na próxima slide, não vamos ler tudo, mas eu vou fazer um resuminho. Aqui, e aí, Wagner, agora olhando do lado do empresário, daquele que põe o risco, que compra a empresa, que investe na empresa para ampliar máquinas e tudo. Os juros altos, ele sempre está na mesa como ele é um fator que influencia. Uhum. Então, vamos lá. Você, o empresário brasileiro, 50% das exportações vão para os Estados Unidos. E ele já sabe que quando o Trump assumir, entre 10% e 20%, todos os produtos que chegarem lá vão ter uma sobretaxa. E isso pode reduzir as compras pelos americanos. Se bem que isso vai afetar a inflação de vocês aí, porque o preço vai ficar mais caro. Sim. Esse receio, esse medo, faz com que os empresários aqui não invistam na empresa, não ampliam. Eles preferem, Wagner, ficar no mercado financeiro. Como a gente falou outro dia, 100 milhões aplicado aqui, dá quase 13% ao ano. Ou seja, é mais de 1 milhão por mês, sem fazer nada, risco muito baixo, banco de primeira linha, e liquidez imediata. Você precisa do dinheiro, você pede um resgate. Exatamente. E diferente de quando se investe em empresas, às vezes o retorno vai dar 2, 3 anos, se é que vai dar. Exato. Pior ainda, Wagner, quando o empresário precisa fazer um empréstimo no banco para poder investir na empresa dele. As taxas de juros aqui estão malucas. Não tem como uma empresa conseguir uma taxa de retorno que ultrapasse a taxa de juros. Está bem exagerada. Então, esse desvio dos recursos para o mercado financeiro dá segurança, dá rentabilidade, mas ele prejudica o nosso crescimento econômico, porque não vai investir. E só um caso bem assim, exemplo correto, empresas do setor forjaria e fundição, onde 50% o comprador é o americano, são as exportações. As empresas, os chineses também estão fazendo isso, que a gente viu essa semana. Essas empresas, Wagner, estão falando com os clientes aí nos Estados Unidos para eles anteciparem os pedidos. Exatamente. Os produtos cheguem aí antes de janeiro. Só que depois, Wagner, que chegar tudo lá, pode ser que o cliente americano não vai fazer compra tão cedo, ele vai estar com estoque. Vai ter um estoque gigante, né, Leite? Talvez ele volte a fazer compra só em abril. E o empresário brasileiro, quando esvaziar o estoque aqui, ele não vai produzir, ele não vai comprar matéria-prima, ele vai parar. Quando a gente olhar a balança comercial brasileira, final do ano, o faturamento vai ser fabuloso, porque cresceu muito. E o primeiro trimestre... Primeiro trimestre, horrível. Péssimo. Tá? E ninguém consegue falar, depois desse fôlego que vai ficar nos estoques nos Estados Unidos, exatamente quando os compradores americanos vão retomar, Wagner. Ninguém, a bola de cristal para falar isso daí já quebrou. E, né, Leite, e se vai ter produto para ser entregue assim que eles decidirem também retomar essas compras? E qual é o tempo de reativação dos fornecedores, né? Exato. E depois, lá na frente, a gente vai ver, aí no caso do Brasil, como é que é o relacionamento. Mas muitas pessoas perguntam, e aí, Wagner, eu estou mostrando, o pessoal não sabe, às vezes, que um dólar alto afeta até o pão francês e o macarrão, por conta das commodities e alguns produtos que ainda são importados. E as carnes,
Por que carne? Porque a carne no mercado internacional está mais cara e o dólar alto favorece as exportações. Falta carne no mercado interno e quando vai vender no mercado interno o preço sobe. Exatamente. Então, indiretamente, o dólar faz com que aumente o preço. Gasolina e transporte público, esse é fácil, porque o petróleo é no mundo. Passagens aéreas, que depende do óleo, do diesel e do tudo que é ligado ao petróleo, também é tudo dolarizado, né? Também sobe. Isso vai afetar o turismo. Frete, que é o transporte de alimento, de tudo que sai, e o Brasil é muito grande, então às vezes você tem plantação, coisas que se faz no Nordeste, no Sul, e mas chega por via terrestre. Então isso vai ficar caro. E os eletrônicos, que são aqueles que você tem que importar, chip, tudo que é componente para você terminar aqui o seu produto. Agora, Wagner, naquele assunto que você comentou, o temor, que é o próximo slide. Eu comentei isso daqui antes da hora. Não tem problema, mas é exatamente isso mesmo que você está falando. O que acontece, pessoal? A gente acha, não, mas isso não vai afetar porque nós conseguimos produzir farinha suficiente. Mas não é isso, é o que o Brasil vai exportar. É o custo do produto lá fora que vai afetar o preço do produto interno. Então, as passagens aéreas, o frete mais caro ou mais barato, depende da demanda, né? Tudo isso aí é supply and demand, que a gente chama, né? Quem define o preço de frete, por exemplo, é a procura e a oferta. Né? Se tem muitos navios disponíveis, o preço abaixa. Se tem muita demanda e poucos navios, o preço sobe. E a gente viu o que aconteceu nas passagens aéreas muito claramente. Né? As empresas aéreas tiraram aeronaves de circulação, inclusive hoje a Azul, para uma suposta manutenção, e hoje a passagem aérea está lá em cima. Aumentou a demanda? Não só isso. Existe menos oferta para mais demanda, então o preço automaticamente sobe. E o que o Leite falou que é muito verdadeiro é o seguinte: quanto mais alto estiver o dólar, mais caro vai se tornar o custo de vida no Brasil, principalmente alimentação, importação de produtos manufaturados e, claro, que na parte de tecnologia, muito mais ainda. Né? Uma coisa interessante, vamos para o próximo slide aqui. É isso aí. O que é o temor e na economia global? Eu vou falar de algumas coisas, né? Eu acho que quando a gente não conhece a história se repete. Em 1789, o nosso presidente da época, que era o grande George Washington, ele criou o seguinte: no dia 4 de julho de 1789, ele criou o que a gente chama de Tariff Act, que é um ato de tarifa de tributação em produtos importados. Naquela época, eram mais ou menos 5% de todos os produtos importados para os Estados Unidos, eles eram tributados. E o que isso fez? Fez com que não existisse imposto de renda nos Estados Unidos, vocês acreditam? Todos os tributos eram pagos pela essa taxa de importação. Isso aconteceu quase até 1863 na sua totalidade, e depois em 1914 e 15 é quando nós mudamos a nossa Constituição para que a gente pudesse realmente começar a ter o IRS e essa taxação dos produtos aí do imposto de renda, na verdade não produtos, imposto de renda. Então nós passamos para um governo que 100% do faturamento dele era por taxação de produtos importados, para um governo que quase 100% dos impostos hoje são impostos de renda de pessoa jurídica e pessoa física. O que o Trump quer fazer? Ele quer voltar com programas muito similares ao que o George Washington fez em 1789, trazendo a tributação em produtos importados para os Estados Unidos. Isso é bom? Sim. Para a indústria local, para a indústria interna é muito bom, porque dá um edge competitivo muito grande nas indústrias locais. Acho que o Brasil é craque em fazer isso, né? Hoje nós tributamos muito alto as indústrias que concorrem diretamente com produtos que são produzidos no Brasil, e isso tem um protecionismo, um paternalismo muito legal para as empresas nacionais. A outra coisa é a diminuição de 24% para 15% na taxa de ganho em capital de grandes empresas. Isso faz com que nós tenhamos 3 trilhões de dólares fora dos Estados Unidos e que esse dinheiro retorne para os Estados Unidos, porque agora nós temos tributos muito mais acessíveis às empresas. Isso faz com que se aumentem as fábricas, se aumente realmente o mercado de trabalho, se dê mais empregos e se consuma produtos mais produzidos internamente ao invés de produtos importados. Quem que vão sofrer com isso aí? Você pode passar um pouquinho aí, Zequinha, o próximo slide, por favor.
E aí tá, as importações do Brasil, né, e as importações para os Estados Unidos. Nós temos aqui o México, a China, o Canadá, a Alemanha e o Brasil. Nós sabemos que o México e o Canadá, nós temos um acordo chamado de NAFTA, que são produtos que são importados sem maiores tributos. Não sabemos como isso vai ser afetado, né? Mas claro que hoje a Alemanha é o coração do grupo europeu, né, do euro. Hoje ele é quase que bancado exclusivamente pela Alemanha, e o Brasil, que é o nosso irmão, que vamos ver como é que vão ser a política entre partidos, né? Entre o nosso presidente atual, o José Inácio Lula da Silva, e o nosso presidente Donald Trump. Quanto maior o acordo comercial, maior o acordo de amizade entre países, menor as taxas de tributo e menor realmente as tarifas que vão ser impostas. Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal? O Donald Trump ele vai mudar da seguinte forma: taxar produtos importados, diminuir os impostos de renda locais e para grandes empresas americanas. Eles vão realmente diminuir os custos públicos, as taxas públicas de gastos, que eles são relativamente ligados ao mercado inflacionário. Quanto mais a máquina pública ela gasta, mais se aumenta a inflação de um país. Então, o intuito dele é diminuir esses custos públicos, esses gastos públicos, e aumentar as tributações de outros. Isso pode ser simplesmente catastrófico, né, Leite? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para os outros países, que aí o Leite vai falar um pouquinho como que isso afetaria o Brasil. Afetaria muito mal o Brasil. Olha, no Brasil, as nossas importações, os Estados Unidos é o terceiro país. O nosso maior cliente é a China. Uhum. E a preocupação é que os países que mais exportam para os Estados Unidos, a China é o número 2. E que está com esse plano de taxar 60%. Se as vendas da China para os Estados Unidos caírem, a economia chinesa poderá ter uma retração. E se a economia chinesa retrair, ela vai comprar menos do Brasil, que é o nosso maior cliente. Então, indiretamente, como fala, efeito cascata, vai respingar no Brasil. Esse receio, muitos países já estão com medo também, que pode não vir via direta, mas por via indireta vai. E para nós, a via direta vai pegar bem, porque é o terceiro maior cliente nosso. Exato. Então, a economia... O primeiro e o terceiro, né, Leite? Porque imagina, nas exportações para os Estados Unidos, a China é o número 2, o México é o número 1. Só que as exportações do Brasil é o número 1 e o número 3. Então, você vai ter uma retração da exportação, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Porque quanto menor o consumo, menor a exportação de matéria-prima para que seja produzido a manufatura de produtos importados para os Estados Unidos. Ou seja, né, o número 1 e o número 3, que são a China e os Estados Unidos, vão sofrer nas exportações do Brasil, caso isso venha acontecer, tá, pessoal? É a bola de cristal que o Leite falou. Isso faz parte do programa de governo do Donald Trump, que foi anunciado, nós não sabemos se isso vai se concretizar. Mas para os Estados Unidos, a gente tem visto muito realmente esse acordo do NAFTA, tendo alguns benefícios, que é o México e o Canadá, eles vão continuar sendo grandes exportadores se mantidos esses acordos internacionais de importação, tá? Ô Wagner, hoje saiu na imprensa uma notícia de que o Trump, a equipe dele já está preparando esses pacotes. No dia da posse dele, imediatamente ele assinou, tomou posse, ele já abre e já vai soltar essas medidas protetivas. Então, deu a entender que vai ser no dia 20 de janeiro. Lembre-se que a correria de vender tudo que pode para os Estados Unidos, e a China está bem adiantada nisso daí, viu? Lembre-se que uma coisa, tá, pessoal, que está acontecendo aqui, que vocês talvez não tenham notado ainda. O Trump só tem mais 4 anos de mandato. Ele não pode ser reeleito, tá? Ele já tem um primeiro mandato que foi em exercício, né? Se eu não me engano, até 2020, e agora ele está entrando em 2025 para um próximo exercício de mandato. Então, o que vai acontecer? O Trump vai usar esses 4 anos para implementar toda a política de governo dele para preparar um subgoverno subsequente também para os republicanos. Outra coisa bem importante, o Trump hoje ele tem o Congresso, o Senado americano. Além disso, o Trump vai apontar 2 novos grandes nomes para a Suprema Corte americana. Então você vai ter uma economia muito coligada com a presidência, não só uma economia, uma gestão, né, política muito coligada com a presidência, que faz com que ele tenha muita força política. Conseguir aprovar quase que tudo que ele submeter
para o Congresso e para o Senado. Então, a gente tem 4 anos aí, né, Leite? Isso que você falou deu uma inveja de um presidente não pode passar de 2 mandatos, viu? A gente copiou de vocês as 8 reuniões por ano do Copom, a gente precisava copiar isso daí. Mas... Leite, Mas não vamos falar de política, não. Não vamos falar de política, amigo, é verdade, né? Porque, na verdade, se não imagina, né? Se uma pessoa se perpetua no governo, a gente tem visto aí Venezuela e outros grandes nomes aí que têm se perpetuado no governo, grandes presidentes que acabam se tornando imperialistas, né? Presidentes realmente que se tornam realmente quase que ditadores. Mas não vamos falar sobre isso, não. Vamos embora. Não. E olha, Wagner, para fazer um resuminho aí da nossa conversa, tudo isso acontecendo, quando você tem do lado, na mesa, os juros altos, é um fator que inibe e está inibindo aqui no Brasil os investimentos no setor produtivo. A nossa economia vai sentir, o efeito não é imediato, mas no médio prazo a gente vai sentir, e ninguém consegue falar exatamente o que vai acontecer, só quando ele tomar posse em janeiro e a gente vê quais são essas tarifas. O Brasil vai estar nos 10%, vai estar nos 20%, enfim, é isso daí. E por último, aí, Wagner, respondendo, depois no próximo slide eu vou responder uma pergunta que você me faz sempre. Vamos lá. Gente, o Wagner me pergunta sempre como é que é calculada a taxa de juros pelo Banco Central. Então, de uma forma bem simples e tranquila, no próximo slide que vai passar, é fácil de todo mundo entender. Você pode pôr o próximo slide aí, Wagner? Está respondido a sua pergunta. Pronto, é isso daí. Mas nem Einstein explica, eu acho que é assim, né? É simples assim, Wagner, tranquilo. Então, pessoal, se você pegar essa forma, um dia, quem sabe, você não consiga se tornar um grande economista no Brasil. Tá bom. Pega essa luz. A verdade é o seguinte, Leite, o que a gente queria falar aqui, e vai para o próximo slide, aqui, por favor. Vamos lá. Obrigado. O que eu quero falar aqui para vocês? Em 2 minutos, eu acredito que o dólar não vai parar de subir no Brasil. Eu acredito que o mercado econômico americano vai se tornar muito favorável para investimento no ano de 2025, por algumas razões. Primeiro é segurança, tá? Eu acho que, na verdade, a rentabilidade não vai ser muito alta, mas você sempre tem o seguinte: investimentos conservadores, rentabilidades conservadoras. Investimentos muito arriscados, quanto maior o risco, maior o reward, né, que a gente chama aqui. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos está se tornando um mercado novamente extremamente seguro, com o mercado financeiro equilibrado, com o governo agora 100% integrado entre Congresso, Senado, presidência. Eu acredito que o dólar perante ao real e perante outras moedas, nós vamos ter realmente um favorecimento e um reaquecimento da moeda, porque quando se tem um mercado muito inflacionário, como o mercado brasileiro, a moeda começa a se valorizar muito. E aí as pessoas, por mais que a rentabilidade seja menor, elas querem estabilidade e elas querem realmente um plano B. Não na sua totalidade. Quem não quer ganhar muito dinheiro sem fazer muito pouco investindo em investimentos seguros no Brasil? Quase que todo mundo. Mas lembre-se também que os juros e a inflação real do Brasil, quando você fala de 13%, 14% ao ano, não fica isso, pessoal. Na minha concepção, fica de 4% a 5% de rentabilidade anual quando você vê a desvalorização da moeda perante a inflação e perante ao dólar e as outras moedas também mundiais. Então fica a dica para você o seguinte: presidente Donald Trump, para o mercado empresário, excelente, excepcional. Vão ser governo de mudança, vão ser realmente governos de prosperidade, vão ser governos de taxações, aumento de empregos, diminuição de tributos. Isso faz com que a economia interna aqueça exponencialmente. Mas, ao mesmo tempo, fique ligado no Brasil, nós estamos numa mão contrária, taxa de juro alta, e o Leite pode falar um pouquinho. O que eu recomendo para vocês? Fiquem ligados, pessoal. Continue acompanhando aí as notícias, a economia, ninguém consegue prever nada, mas a gente sabe o seguinte, né? O rio corre para o mar.
E hoje as grandes economias ainda são codependentes, fizeram o BRICS, fizeram o euro, a União Europeia para tentar desbancar o dólar. Pode ser que o Império Romano um dia caia novamente, né, o Império Americano. Mas até lá, infelizmente ou felizmente, o mercado mundial é muito codependente ao dólar e aos Estados Unidos. Meu amigo, alguma coisa para a gente finalizar, Ailton? Não, a gente vai ter, Wagner, o pessoal comenta aqui, no próximo reunião do Copom aqui, e a reunião aí que vai ser em dezembro, o que os bancos centrais nos Estados Unidos e aqui decidir pela taxa de juros já é uma sinalização maior. E como a outra reunião vai ser em janeiro... Acho que vai ser antes da posse, né? Não. Vai ser no dia 28 de janeiro. E aí Opa, a posse... então depois, hein? Essa reunião do dia 28 de janeiro, mano, essa nós temos que fazer nós vamos ter conversa para... O Zeca que perdoe, mas não sei se vai dar para falar em 20 minutos não, viu? Pessoal, a gente tenta manter isso aqui o mais rápido possível também, né, em respeito ao seu tempo, mas 28 de janeiro, olha, Leite, não tem jeito não, amigo. Talvez a gente vai ter que fazer um plantão ao vivo. Não, vamos fazer então, deixa na agenda aí. A de dezembro, talvez a gente também dê uma olhada, porque já começa a sinalizar. Mas a de janeiro já não tem conversa, já mudou, já publicou, o mercado já está opinando. Então, vamos já reagiu, é isso aí. Tá bom? Pessoal, olha, uma coisa que eu recomendo para vocês é o que o Leite sempre fala, né? Não existe free lunch, não existe almoço grátis, fiquem ligados nas notícias. Como o meu amigo Leite fala, é um economista que tenta prever o que vai acontecer na economia, quase como prever o tempo. Vai chover hoje em São Paulo ou não? Né? É 50-50 quando você liga o jornal. Então, assim, tudo que nós falamos aqui pode mudar hoje à tarde, mas o que não muda é a história. Então, o que o presidente Donald Trump está querendo fazer, se você ler um pouquinho sobre o presidente George Washington, sobre o governo dele, você vai ver que está muito alinhado com as mudanças realmente de taxações de produtos internacionais, minimizando impostos internos aqui para as empresas e para a pessoa física americana, e alguém vai ter que pagar esse preço. Então fique ligado, não coloque todos os seus ovos numa cesta só, pessoal. Forte abraço, obrigado meu amigo Leite mais uma vez. Obrigado, Wagner. Vamos ver se as coisas melhoram. Um grande abraço. Amém, fique com Deus, obrigado, um abraço. Abraço.